Olá empreendedor, está começando mais um episódio do Vale Digital, podcast de quem utiliza digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E a nossa convidada de hoje, ela construiu uma trajetória com muita coragem, adaptação e consistência ao longo de mais de 2 décadas. Tudo começou de forma inesperada, quando ela decidiu fazer um curso técnico de estética, sem imaginar que aquilo se tornaria sua profissão de vida. Ao longo dos anos, enfrentou desafios como falta de estrutura, atendimentos dentro de casa, dificuldades financeiras, a pandemia, é claro, e até problemas com a equipe, mas nunca deixou de seguir em frente. Com muito trabalho e dedicação, ela construiu uma clínica sólida, com uma base fiel de clientes e um ambiente que vai além da estética, se tornando um espaço de cuidado, troca e confiança. Hoje, após 20 anos de atuação na área, ela segue crescendo e impactando a vida de muitas pessoas através de seu trabalho. A nossa convidada de hoje é a Simone Spolador de Faria. Bem-vinda, Simone. Bem-vinda. Legal, vamos bater nosso papo aqui. Tenho dúvida que a gente tem muito para contar, né, sobre esse universo da estética, quais são os desafios, como é que foi sua história, como é que começou tudo ali. E você conta pra gente que no início você queria fazer educação física, né? Então Sim. você tinha aquele objetivo de cursar a parte de educação física e acabou entrando na estética meio que por um acaso ali, nem era Sim. seu objetivo ali no começo. Sim. Conta pra gente como é que foi essa história ali no início. Você desistiu da educação física, mas acabou entrando na estética ali. No caso, uma amiga minha, né? A gente era muito amiga, e aí ela fazia estética, e eu queria fazer educação física. Mas a gente não tinha recurso financeiro para poder fazer a faculdade de educação física. Aí a gente conversando, nós duas, ela falou: Simone, bora fazer um curso de estética? Eu falei: nada a ver, meu, eu gosto de academia, essas coisas. Não, bora, vamos fazer. Aí eu falei pra ela: nossa, mas não tem como. E era caro no Senac, né? Porque só tinha o Senac na época. E era muito caro o Senac. Aí eu falei pra ela: meu, mas e aí? Não, bora lá, vamos fazer uma experiência. Eu falei: tudo bem, então vamos fazer uma experiência. E ali é onde começou. Ela me levou, aí veio, né, a matrícula. Como fazer a matrícula, né? Eu fiquei assim: meu Deus, como que eu vou fazer a matrícula? Trabalhava em supermercado, eu era promotora de eventos. E aí, nós duas, ela falou pra mim: eu já fiz a minha matrícula, vamos fazer a sua? Eu falei: vamos lá. Aí fui ver o preço pra fazer a matrícula, chegou lá, era muito caro. E aí, na época, eu namorava o meu esposo, né, que a gente tá junto há 30 anos já. Aí liguei pra ele e falei assim: amor, eu preciso fazer. E aí? Ele: bora lá, vai, faz, é isso que você quer? Eu falei: não, bem aí, não é bem isso que eu quero, mas vamos lá. E aí, nisso, eu não tinha o dinheiro, né? Ele foi e me falou assim: vai lá, faz a matrícula. Aí eu fui lá e fiz a matrícula. Para mim poder pagar esse curso de estética no Senac, eu não tinha recurso, então eu trabalhava no mercado, e aí lá é onde eu ganhava os passes, ganhava o ticket de alimentação. E eu vendia meu passe e vendia meu ticket de alimentação para mim estar pagando esse curso. Então eu morava no Morumbi e fazia Piratininga, Vila Industrial, tudo de bicicleta. Isso foi 4 anos trabalhando de bike, no sol, na chuva. Teve dias que eu chegava no mercado, trocava de roupa, porque eu não tinha opção. Ou eu pagava o curso, ou eu andava de ônibus. E aí, como eu tinha esse sonho de ter minha clínica, de fazer o meu curso, eu não tinha recurso, então eu falei: vamos embora, vamos vender passe, vamos. E nisso também, né, levava comida e comia comida fria, que não é fácil, mas hoje eu olho para trás e falo: valeu a pena, né? Foram 4 anos na chuva, no sol, e aí, depois que graças a Deus, que eu terminei o curso, aí foi aonde eu comecei. Mas mesmo assim, eu ia trabalhar também de bicicleta. Isso é muito profundo. De bicicleta. Imagina a quantidade de quilômetros que você pedalava na semana Sim. ali. É surpreendente. Era 1 hora de bicicleta para ir e 1 hora de bike para voltar. Eu chegava no serviço, eu ligava pro meu namorado, que hoje é meu esposo. Chegou, não tinha WhatsApp, né? É. Chegou no mercado? Cheguei, tá tudo bem? Tá tudo bem.
Aí, muitas vezes, ele ia me pegava, às vezes, no mercado, me levava por curso, e lá ele tinha uma pampinha, né? Colocava a bicicleta lá e a gente acabava vindo embora nos dias de curso. Olha só, Mas valeu muito a pena. que legal, que bom que você teve esse grande apoio ali, né? Realmente a família unida é o principal ingrediente ali para que as coisas tenham longevidade. E eu percebo que você estava trabalhando ali era supermercado, né, que você falou? Supermercado. Mas você já tinha em mente ali, eu quero fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu Sim, tenho que me aperfeiçoar sim. na área Aham. acadêmica, seja educação física ou seja estética. Então, um dos dois caminhos ali. E aí você começou, né? Estética, estava estudando, né? Se aprimorando ali. Sim. Quais que foram as suas primeiras impressões? Em algum momento você percebeu que aquilo poderia virar algo que ia além? Como é que foi essa jornada dentro da estética ali? Então, aí a gente fez a matrícula e fomos para o Senac. Aí lá começou a primeira etapa. E aí eu fui gostando muito, porque foi trabalhando muito a mente. Primeiro a gente trabalha a mente, porque você tem que falar com o seu cliente, que ele precisa de uma reeducação alimentar, não é somente, né? Somente as massagens. Então aí começou tudo. E aí eu fui gostando, e a minha amiga, vamos fazer outro? Porque o curso técnico são vários módulos, né? Tem a drenagem, a modeladora, a redutora, pós-operatório. E eu falei pra ela, eu quero fazer a pós-operatório. Caraca, Simone, você quer ir na mais difícil? Eu falei, quero. Aí foi aonde eu primeiro fiz o curso, foi no pós-operatório. Foi aonde eu comecei no pós-operatório. E aí depois veio as demais. Aí eu fiz o curso técnico, que durou 4 anos. Como é que é? Conta pra gente um pouquinho de cada etapa dessa. Cada curso levava 4 anos, ou isso no total deu 4 anos? Como é que são as dinâmicas, assim, durante o Ah, dia a dia? sim. Então, o curso durou 4 anos, mas depois a gente tem que fazer os aperfeiçoamentos, né? Ah, tá. Aí eu fiz o pós-operatório, depois fez a drenagem linfática, aí fez a drenagem junto com a modeladora e redutora. E aí eu fui gostando muito. Aí eu falei assim: vou estudar para gestante também, para fazer massagem gestante. E aí eu fiz o gestante. Aí depois eu fiz alguns cursos fora, em São Paulo, que eu fui fazendo a depilação. Aí fui fazendo os outros cursos, como a relaxante. E aí, ao decorrer dos anos, a gente vai, procura um curso ali, outro ali. Fizemos da Renata França, que é bem famosa também, e assim foi. Ah, legal. Então você não tinha exatamente o sonho ali de trabalhar naquela área, mas quando você começou a Sim, interagir, você foi percebendo que aquilo ali realmente tinha um grande sim, potencial. sim. E uma coisa interessante que você fala é que você foi pegando ali algumas áreas que eram mais difíceis, né? Mais Sim, complexas, é, mas isso tem mais oportunidade de mercado também. sim. Então, isso é uma visão estratégica. Já entrando nessa questão de visão de mercado, em que momento que você pensou ali que, não, eu vou trabalhar com isso mesmo e vou dar os meus primeiros passos dentro da área? Mas, quando você foi dar esses primeiros passos, de que forma que você pensou? Vou ser autônomo? Vou procurar um lugar para trabalhar? Como é que foi essa dinâmica para o início profissional ali? Então, aí foi assim, eu fiz os meus primeiros cursos, né? E aí a minha mãe, ela é muito focada em estética também. E aí a minha mãe começou a falar muito de mim para um cirurgião plástico, que ele é bem famoso também em São Paulo, que é o Dr. Maurício Braga. E aí nisso ele falou assim: eu quero conhecer sua filha. Porque em São José dos Campos, na época, não tinha muito profissionais qualificados para fazer pós-operatório. E aí a minha mãe fez uma cirurgia plástica e aí ele falou assim: "Meu, fala com a sua filha, para sua filha fazer o seu pós". E aí, meu Deus, meu primeiro pós, tá bom. Falei: "Ah, mãe, não sei, não, ainda não me senti segura, não fiz o pós dela já de início. Preferi me aprofundar mais na área. E aí, quando eu tava certeza daquilo que eu precisava fazer, e ciente que eu falei, pós-operatório é uma coisa muito séria, né? Aí eu peguei e falei, não, é agora. E peguei e fui. Aí fiz a primeira pós-operatório do Dr. Maurício. E ele, assim, ele ficou encantada. Encantado, no caso, encantado. Ele falou, Simone do céu, são 5 sessões que você fez nela, parece que você já fez 15 sessões. E aí, nisso, a irmã dele fazia pós-operatório. E nisso ele me chamou para trabalhar com ele em São Paulo. Só que aí eu falei, não dá para mim ir, porque eu tava fazendo curso e eu tinha que abandonar o restante do curso para ir. Aí eu falei, não vou, agradeço. Aí ele falou, então vamos fazer uma parceria. Aí foi aonde eu fiquei muito feliz. E aí ele foi mandando os pós-operatórios tudo para mim.
E ele foi falando que os pós-operatórios estavam muito bom. E a irmã dele, que é fisioterapeuta, Simone, olha, puxa mais dessa área, sabe? Assim, então ela me orientou muito. Então, assim, eu agradeço muito ela, a Vanessa. E ela, assim, ela foi falando, Simone, ó, pega mais aqui, pega mais ali. Foi sensacional. E deu tudo certo. E nisso, depois dos pós-operatórios, as clientes foi ficando como massagem drenagem normal, né? Que é um pós-operatório imediato e tem um pós-operatório tardio. E aí elas foi ficando. E aí nisso foi ficando e uma vai falando pra outra, olha, eu fiz o pós-operatório. Você conhece alguém? Ah, é a Simone Espolador. Você conhece alguém? Aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí nisso foi ficando de drenagem. Aí nisso eu já fui gostando mais, porque eu fui vendo mais resultado. E aí foi entrando o módulo de modeladora. Nossa, aí a modeladora foi a chave. Aí a modeladora foi, as mulheradas foi fazendo, e elas foi ficando definida, o abdômen legal. Aí eu falei, pronto. Aí uma foi indicando pra outra, que foi indicando pra outra, que foi indicando pra outra, e aí a gente foi e faz tudo lá agora, né, na clínica, graças a Deus. Que legal. Uma dúvida, ele passava para você clientes ali do pós-operatório, mas você chegou aí para São Paulo para fazer ou elas vinham aqui? Não, é assim, o Dr. Maurício, ele fazia cirurgia lá em São Paulo, e ele atendia numa sala comercial na Andrômeda. Tá. Era um dentista no local e tinha várias salas comerciais. Aí ele atendia ali, ele vinha uma vez na semana de São Paulo para atender os pós-operatórios, para ver como que estava a recuperação. E aí, toda semana, as minhas pacientes passavam para ele e ele me dava o retorno. Ó, tá muito bom. Nossa, parabéns. Dava uns puxão de orelha. Simone, ó, o lado direito precisa ser mais drenado. Aí, lógico, né? Eu fui só pegando assim, como que eu falo? Ideias com ele. Entendi. E aí, foi indo. Aí ele falou, nossa, foi ficando melhor cada vez mais. E aí foi. Aí foi os pessoal passando de modeladora, redutora e muito mais ainda pela frente que tem. Ah, que legal. Né? E percebe que você começou ali, estava trabalhando ali no mercado, teve o sonho ali de empreender, fazer um curso, e ao longo dessa jornada ali, várias habilidades de uma empresária foram surgindo em você ali. Sim. A primeira, que é o que a gente chama de lifetime value, é o quanto um cliente pode gerar de valor para você. Então, você tinha um cliente, daqui a pouco você percebeu que esse cliente poderia fazer uma continuidade no serviço e além te gerar renda recorrente. Sim. Outro ponto, você começou a receber indicações. Então, um serviço de qualidade começa a receber indicação, você vai ganhando nome no mercado. E o terceiro, que é um networking, né, de sucesso. Então, você tinha boas parcerias com médicos renomados que te permitiam se alavancar no mercado. Isso é realmente incrível. Mas é claro, ao longo dessa jornada ali, com certeza surgiram desafios, né? Você tem uma filha pequena, né? E é claro, tem que estar todo presente, dando todo cuidado. Teve algum momento em que você teve que dar uma prioridade no trabalho, fazer algumas escolhas um pouco mais difíceis? Como é que foi? Quais foram os maiores desafios que você teve que lidar? Foi um dos começos que me marcou muito, porque assim, eu quis abrir a primeira salinha. Aí abrimos, aí meu esposo foi, a gente arrumou um ponto comercial bem pequenininho, cabia uma maca, um banquinho e só. Era em cima de um posto de gasolina, que ficava no Jardim Oriente. E nisso, foi muito incrível, assim, porque eu fui, montei e eu ganhei a primeira maca de uma amiga minha que era esteticista. E ela já estava mais tempo na área. Ela já estava mais tempo na área. E ela via muito meus esforços, né? Então ela falou assim pra mim, não, Simone, eu vou te dar a primeira maca. Ela é usada, tudo, mas aí você manda encapar. Encapamos, a maca era azul e a gente encapou de branca e ficou muito legal. E aí, aonde começou os desafios. Fui abrir a primeira salinha, passados 6 meses eu engravidei. Eu já tinha me casado, né? Já era casada com meu esposo há 1 ano e meio. E aí veio a gravidez. Eu falei, ai, Jesus, e agora? Mas aí eu falei, vamos que vamos. Trabalhei os 9 meses gestante até o dia de eu ganhar neném. Sério? Fui, trabalhei. Aí nisso começou o desafio, porque eu falei, pô, aluguei a sala, né? Tinha feito um contrato de 3 anos e veio
a neném, mas tudo bem, vamos que vamos. E aí, com 15 dias que eu tinha ganhado ela, eu tinha uma amiga minha que era minha funcionária, que era uma amiga e funcionária. Ela pegou e falou pra mim: Não, Simone, eu fico aí com você. Só que a minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos, ela tinha 15 dias. E essa minha funcionária, o que que ela fez? Ela pegou, o filho dela sofreu um acidente em São Paulo e ela falou pra mim: Simone, ó, vou ter que ir embora. Falei: puxa vida. Aí eu falei pra ele: E agora, né? O que que eu faço? Peguei minha filha, ela tinha 15 dias, levei ela pra trabalhar comigo. Comprei um Moisés e ela ficou ali trabalhando comigo na clínica. Foi bastante desafiador, porque eu ia para lá de tarde, aí ela ficava incomodada, e aí, no decorrer, fui trabalhando muito pouco, né? Muito pouco, né? Nos primeiros 2 anos aí, muito pouco, porque é muito difícil, né? Você ter uma criança pequena, ter que aconselhar estética com tudo. E eu tava fazendo alguns cursos ainda em São Paulo, foi bem difícil, mas eu fui levando. Então você estava na clínica, cuidando da filha e ainda fazia os cursos fora. Fazia os cursos fora. Caramba. Fazia os cursos fora. E aí depois a gente resolveu colocar ela na escola, né? Na escola. Aí colocamos na escola, ficava muito doente. Gente, foi um desafio muito grande. Muito grande. Entendi, eu imagino. Realmente, manteve ali todo o seu carinho, proximidade de mãe, o seu desejo de empreender aceso e o seu desejo de se aperfeiçoar também. Então, você manteve ali o seu foco total na vida. Em nenhum momento você deixou a peteca cair, como dizem, né? Entendi. Nossa, parabéns por essa jornada. E um ponto importante também, você foi recebendo indicações e esse é o maior termômetro ali de que um negócio está no caminho certo. Qual que você acha que é a principal razão das pessoas te indicarem? Eu indico a Simone por... Então, as pessoas falam que eu sou uma pessoa muito simples. As pessoas vão lá na clínica, elas chegam, a gente acolhe elas com muito amor e carinho. Primeiramente, as meninas chegam lá, a gente faz, a pessoa chega, você faz a ficha, e assim, as meninas falam: Simone, sabe o que mais encanta aqui nessa clínica? Você chega, você acolhe a gente, você não quer saber se vai pagar no crédito, no débito, você acolhe, primeiro você acolhe. Aí nisso eu vou oferecer uma balinha, que essa balinha tá comigo há anos, que não pode faltar a balinha, se falta a balinha, né, elas ficam: cadê a balinha? Aí eu pego elas, faço uma fichinha básica, nome, endereço, depois eu faço outras perguntas e levo ela na sala, né? Aí eu falo pra ela assim: o que mais te incomoda agora? Eu vou cuidar bem de você. Aí elas falam assim: eu tenho certeza, porque as pessoas que indicam você falam que você cuida muito bem da gente. Entendeu? Entendi. É realmente um espaço de transformação, né, para a pessoa ali. Ela realmente... ela entra com os problemas dela ali para sair renovada. Eu acho muito legal isso. E como é que é a experiência, né, como um todo, assim, dessas visitas? Elas chegam, no momento da espera ali, elas já têm essa atenção. Conta um pouquinho mais pra gente da experiência do cliente ali como um todo, assim. Que momento especial que ele vive ali. Elas chegam, aí a gente tem a moça que fica na recepção, né? Que é a Kelly, que fica na recepção. Ela vai, faz a ficha, aí ela oferece um café, né? Aí elas ficam ali, e aí nisso elas já falam: cadê a Simone? Eu vim procurar a Simone, as primeiras vezes, né? Sim. Aí às vezes eu tô atendendo, elas vão lá na sala, bate na sala e fala: Simone, a cliente tal quer falar com você. Aí eu falo: só um minutinho. Aí elas vão, esperam na recepção, aí entra, aí, né, se acolhe lá, a gente faz os primeiros detalhes e a gente começa. Legal. Então, independente do momento ali do atendimento, toda a experiência ali ela é modelada para fornecer ali o maior bem-estar possível, né, para quem chega. Sim. E esse é um diferencial e tanto. E você começou a receber mais indicações também por conta do pós-operatório. Conta um pouquinho mais para a gente
do que aconteceu depois dessa indicação lá do doutor. Você continuou atuando nessa área, continua até hoje com essa questão do pós-operatório. Como é que foi isso ao longo do tempo? Assim, você foi se aperfeiçoando ainda mais? Conta pra gente um balanço ali. Então, aí eu continuo com pós-operatório. Na clínica, o meu forte mesmo é pós-operatório, é drenagem linfática, moderadora e redutora. Mas a gente também tem os outros, né? Que é a massagem relaxante, a pedras quentes. Então, mas assim, o pós-operatório, eu tive que me aperfeiçoar muito. Porque hoje em dia já tem a lipo renúvel, já tem lipo HD, então você tem que se especializar, senão você não acompanha o mercado, né? Mas o nosso método, o que a gente faz? A gente passa bastante aparelho de ultrassom com alta potência, depois a gente vem fazendo a drenagem bem feita, é equivalente a 1 hora de tratamento só de pós-operatório. Então, assim, a cliente sai praticamente sem dor. Umas entram bem arcadas e sai praticamente sem dor mesmo, porque alivia, né? Então, com isso, a gente tem que se aperfeiçoar, né? Cada dia mais, porque senão você não acompanha o mercado. E são equipamentos de alta geração que entra, que você precisa acompanhar. Senão você não sobrevive no mercado, né? Não, além do fato de você estar se inovando, né? Se aperfeiçoando ali, você acaba construindo o seu nome como uma referência na cidade dentro desse contexto específico. Você chegou a fazer mais parcerias também com outros locais? Tem o Dr. Ronaldo, né? Tem a doutora Joana. Aí tem uns médicos agora que é de Taubaté, tem os de Minas Gerais também. Tem bastante que indica eu, graças a Deus. Na verdade, indica a clínica, né? De estética, sim, né? Sim. Indica a clínica. E aí o que acontece? Os de Taubaté, uma pessoa que faz o pós-operatório sem me conhecer, que foi indicação de outro médico que tinha outra paciente, e aí vai indo. Aí o de Taubaté começou a gostar do meu pós, que vai então você é de São José, vai na Simone. Você é de Taubaté, vai em tal pessoa, entendeu? Entendi. Aí tem toda essa... Não, isso mostra que você realmente estabeleceu ali a sua marca na região. Esse é um sinal excelente de trabalho de alto nível, né? Não tem a menor dúvida disso aqui. Um ponto agora que eu gostaria de entender é quais são as cirurgias mais comuns para que as pessoas cheguem até o seu serviço. Tem algum comum ou é mais geral, assim? As mulheradas faz mais abdominoplastia. Abdominoplastia são a mais que elas, tipo assim, fazem mesmo. O seio, no caso, não fazem tanto, mas a abdominoplastia ganha. E aí, hoje em dia, tá fazendo muita lipo renúvel, né? Aí é uma drenagem especial, que Entendi. requer mais um cuidado. Aí, porque ela cola a pele, né? Então, é um outro procedimento, é uma outra drenagem, é bem diferente. Então, tem que ter um cuidado muito grande com o cliente. Entendi. E quais são os principais benefícios mesmo de quem faz ali o processo do seu acompanhamento? Ele alivia, né? Porque ela chega toda roxa. Tem umas que chega com dreno, né? Então você faz a drenagem, geralmente elas chegam e falam: Simone, eu não consegui nem dormir essa noite. Aí faz a massagem, depois sai de lá, manda recadinho no WhatsApp: Simone, vou levar você para minha casa. Aí elas dormem super bem, alivia, tira a dor, né? Tira o inchaço, e também tira aquele aspecto de fica roxo, né? Fica roxo, aí a gente tem mania de falar que fica roxo, amarelo, verde, vira Hulk, aí some. Né? Vai para um processo. É um processo bem legal. Sim. De acompanhar. E por que eu pergunto isso? Porque muito provavelmente muitas mulheres querem fazer esses processos cirúrgicos ali, né? Operatórios, mas tem medo do pós. Né, tem medo das dores, do quanto ele vai ser tortuoso e não tem conhecimento que as massagens, né, um processo que pode amenizar, que vai ajudar, que vai tratar isso, nem não sabe que existe. Né? Então, mostrar ali o seu trabalho, né, realmente faz um diferencial enorme ali na vida dessas pessoas. E falando em vida, né, das pessoas, o seu trabalho, eu percebo que ele não é simplesmente cíclico. Por que eu digo cíclico? Não é que ela fez o pós-operatório, fez ali o tratamento e pronto. Ela realmente encontra uma transformação de vida ali. Porque ela continua com proximidade.
E aí, Simone, essas pacientes ali, né, elas não estão apenas do seu lado ali de uma forma momentânea, né? Elas faz ali Uhum. o processo pós-operatório e termina o processo. O que que mais motiva elas continuarem ao seu lado meses, anos, muito tempo ali, né? Quais são os impactos, né? E o porquê que ela continuaria com você por um longo tempo depois? Assim, depois que feito a drenagem de pós-operatório, automaticamente elas preferem continuar para que o tratamento, a cirurgia que foi feito, continua dando resultado, né? Então, assim, não é só uma massagem, vem uma academia, vem uma boa alimentação. E nisso, as mulheradas começam a entrar como a drenagem linfática, depois elas conhecem a modeladora, a redutora, por quê? A modeladora, ela ajuda a modelar o corpo. E com isso, elas acabam vendo resultados e acabam continuando, entendeu? No Hum, tratamento. Então, assim, nossa, Simone, como meu corpo mudou depois que eu comecei a fazer uma modeladora, entendi. sabe? Aí umas falam assim, eu quero continuar toda a minha vida. Então, tem cliente que tá comigo há 18, 17, 15 anos. Eu tenho uma cliente que tá comigo desde quando eu abri, há 20 anos. Que legal. Né? Então, assim, elas continuam. Aí faz o tratamento para celulite, para flacidez de pele. E agora também a gente está com um tratamento de linfedema, né? Que é uma doença crônica que incomoda muitas mulheradas. As pernas incha, dá toda aquela retenção, que dói. Então a gente continua elas continuam nessa jornada aí com a gente aí. Ah, que bom. Ela se torna realmente uma amiga mesmo, próxima sua ali. Isso é muito Sim, legal. sim. E qual que é a sua estrutura hoje ali? Tem quantas pessoas que atuam com você? Como que você divide ali as demandas? Tem algumas coisas que só você faz e outras não? Como é que funciona essa questão? Sim, a gente tá. Agora a gente tem. Eu tenho 3 meninas que trabalham comigo, né? E mais a Kelly. A clínica geralmente ela tem 2 turmas, uma a de manhã e uma à tarde, porque a clínica abre às 8 e fecha às 8. Então, assim, eu trabalho também com drenagem linfática. Aí tem as outras meninas que trabalham com pedras quentes, massagem relaxante. Tem também a, a drenagem desportiva. Então, assim, as outras meninas também faz outros procedimentos, né? Mas eu faço tudo lá. Então, assim, hoje tá focado só em pós-operatório. Amanhã tem só modeladora, depois tem só redutora. E a gente faz todo o procedimento no dia a dia. E as meninas também. Entendi. Perfeito, né? Então, um time bem capacitado, né? Estão Sim, preparados ali para qualquer sim, circunstância. Isso é sim. muito bom. A gente vê que o seu time está bem alinhado, né? Elas sabem lidar com todas as rotinas. Uhum, Mas vamos falar de um momento que foi um pouco delicado na vida de todo empresário, né? Meu, seu, de todo mundo, que foi o período da pandemia, né? Que trouxe bastante desafios ali. O seu trabalho, ele é de um contato direto ali com o paciente, né? Então, uhum. é esperado que tenha sido um período mais complexo. Como é que foi para você vivenciar o período da pandemia? Como é que você lidou? O seu time ali teve mudanças na estrutura? Como é que foi essa fase ali? Pandemia foi difícil para todo mundo, né? Sim. Na pandemia, antes da pandemia, eu engravidei da minha pequena, né? Que Hum, hoje tem 6 anos. E aí a gente não achou que ia ter pandemia, né? Então eu engravidei, ganhei ela, passou 15 dias, fechou tudo. Tudo, todos os comércios. E eu falei, caraca, e agora? Eu tinha 4 funcionários. 4 funcionários e todos eram registrados. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí veio o medo, veio a insegurança. E aí eu falei, não sei o que eu vou fazer. Aí nisso, uma cliente foi falando, sim, porque assim, tava liberando algumas coisas para ser aberto, né? E nisso eu fechei 6 meses. hum, 6 meses eu fechei, eu tive que fechar. E tive que pagar 6 meses funcionário em casa. 6 meses. Meu marido também é autônomo, também, nós dois autônomos. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? E não tem o que fazer, né? Tudo fechado. Foi um período muito difícil. Aí é onde eu tinha um time que não entendeu, né? Umas meninas que não entenderam. Foi aonde saíram, né? E umas fizeram umas coisas e falaram: Ó, Simone, tô saindo fora, não tem como. A gente até entende, né? Porque fechado, não tinha como. Mas eu tive que arcar com todas as despesas, pagar aluguel com clínica fechada. E aí, depois de um ano, né? A gente ficou 6 meses fechado, mas depois foi abrindo algumas exceções. Como eu fazia pós-operatório,
E tinha algumas as mulheres que tinham feito cirurgia. Então, eles liberavam, mas era de máscara, a cliente de máscara, a cliente, ela era uma sala separada, era só ela. Chegava, tinha que colocar aquele sapatinho, era toda aquela preparação, né? Então, eu ia e atendia uma, duas por dia. Para quem tá acostumado a atender aí na clínica 25 pessoas no decorrer do dia, eu atendia uma ou duas. E aí eu deixava ela, a minha filha menor, com a minha mãe, né? Deixava ela com a minha mãe e ia atender escondido, né? Tipo assim, o médico falava assim, ó, atende ela e vai embora. Atende e vai embora, porque não podia. E aí isso foi durante um ano. E aí nisso eu falei, gente, e as clientes não quer saber, né? As que estavam com o pacote pago, tava pago, e aí eu falava assim, gente, quando eles liberar, a gente volta com força total. E nisso foi passado um ano, aí foi liberando, e aí nisso umas clientes, né, foi liberando a área da estética pra gente voltar, e a gente voltou, e aí graças a Deus as clientes foi voltando, e aí voltamos cada vez mais forte. É nesses momentos de dificuldade que a gente vai se aprimorando, né? Então, isso com certeza foi um período de aprendizagem para toda a sua família. Um Sim. período de crescimento, né, que você superou. Então, isso te tornou mais preparada para lidar com desafios do que antes do período da pandemia. Fato é que hoje você tem uma empresa perfeitamente estruturada, com agenda cheia, né, com uma equipe ali muito bem montada. Qual que você acha que foi ali o principal aprendizado, né, desse momento de dificuldades ali? Então, acho que o momento que eu vi mais, assim, dificuldade foi o momento que eu falava assim, meu, e agora? Será que... Porque tinha umas pessoas que abriam não, a gente fazia escondido, né, na pandemia. E aí, querendo ou não, tem umas clientes que entendia, tem outras que não, que ia para esse caminho das outras que fazia escondido. E eu falei, eu não vou fazer. Eu prefiro fazer o certo. E nisso, eu acho que valeu muito a pena. Porque depois elas viram o tanto que era importante o cuidado, porque morreram milhares de gente. Né? Então, elas viram o cuidado, e assim, eu fui ligando para todas, olha, vocês estão bem? Como que tá? Então, isso eu acho que foi fundamental para mim, sabe? E assim, teve momentos que eu falei, eu vou fechar, vou desistir. Aí umas clientes falavam assim, não desiste, a gente tá com você. E assim, teve momentos que eu chorava muito, aí eu falava pro meu esposo assim, ai, não vou aguentar, eu vou fechar, preciso fechar, não dá. Não, você vai ficar aberta, você vai aguentar. Vamos que vamos. E graças a Deus, eu escutei ele, escutei, né, as outras pessoas e tamo aí. Que bom. Então a gente vê que você superou esse período ali de só custos e nada de faturamento. Foi difícil. Não fechou, lidou com as emoções. Então isso mostra o quanto você cresceu, né? Não como profissional, como pessoa mesmo, né? Ao longo desse processo ali. E isso mostra que você tem uma empresa realmente de destaque hoje. E aí a gente entra num ponto muito importante, que a pandemia, inclusive, felizmente ou não, mas ela acabou potencializando o digital. O digital começou a entrar com tudo, né? Os negócios tiveram que entrar no digital, foi um caminho imprescindível para quem quisesse sobreviver ali no negócio. E você tem utilizado as redes sociais, o Instagram, né? Vai postando ali as coisas. Como que você acha que no seu mercado a rede social pode ser uma ferramenta de apoio ali? Então, eu não gostava muito de redes sociais, né? Aí nisso, uma vez uma cliente começou a filmar ela fazendo os procedimentos. Aí as meninas, marca a clínica. Fala pra menina, marca a clínica. Aí eu resolvi abrir o Instagram da clínica. E aí, geralmente, as clientes vai lá, faz a propaganda, marca a clínica, e aí outras, aonde é? Aonde que é a clínica? E todo mundo comenta as fotos antes e depois, que elas tiram bastante foto antes e depois. E aí eu achei que foi muito importante para mim as redes sociais, sabe? Porque assim, o meu foi muito boca a boca, né? Sim. Um que vai indicando o outro, que vai indicando o outro, mas aí eu acho que a parte do Instagram também foi muito importante para mim. E às vezes as pessoas não têm noção do
do poder que as redes sociais têm. Você pode alcançar centenas, milhares de pessoas mostrando um conteúdo de qualidade. E nada chama mais atenção do que uma prova social. Então, o cliente falando, o serviço da Simone é sensacional, recomendo, né? Marca clínica ali. E isso tem um poder de persuasão gigantesco, né? Então, mostra que hoje, né, você adquiriu o que a gente costuma chamar de funil, que é uma forma de trazer mais clientes. Tem indicação, né, de médico, tem a rede social, tem, né, enfim, várias formas ali possíveis para que as pessoas cheguem até o seu negócio. Então, você imagina, lá no começo, você tinha dúvida se seguia nessa jornada ou não. Aí depois, né, décadas, de 20 anos, né, depois ali, assim, você tem um negócio estruturado, sólido, com equipe, com reconhecimento de mercado. E isso realmente não tem preço. É verdade. Eu também, eu não falei lá no começo, né? Não sei, mas eu até fui para minha casa, né? Eu comentei com você que eu tinha ido para minha casa, porque eu não tinha recurso, eu tinha que comprar aparelhagem e eu não tinha o dinheiro para comprar. Os aparelhos eram muito caro. Então eu acabei indo para minha casa. Ali na minha casa eu fiquei 2 anos, que é onde veio minha filha, que eu até falei, ela ficou doente, teve uma pneumonia causada pelo cheiro dos cremes. Eu tive que sair. Aí foi a hora que eu falei pra ele, agora não dá mais, a gente precisa arrumar outro ponto. Aí foi aonde eu fui pra Andrômeda, aí da Andrômeda eu já comecei a ficar mais conhecida, né? Aí o médico sentiu mais firmeza e foi indicando. Legal, muito bom. E aí, pra gente falando de futuro, né? A gente já falou de passado, de presente, dos desafios. E é claro que no futuro a gente sempre almeja ali um progresso, né? Um grande sucesso, uma ascensão. Quais são os seus próximos passos, seus sonhos, né? Vamos dizer assim, os objetivos ali para a clínica? O que você pensa em fazer daqui em diante? Então, eu tenho um sonho muito grande, assim, de ter uma clínica e embaixo abrir uma academia só para as mulheres. Tipo, pegar as clientes da clínica e transformar elas para poder ir para academia. Porque tem várias, eu não vou na academia. E algumas falam assim, puxa vida, Simone, se você abrisse uma academia pra gente, ia ficar muito legal. Porque elas são meio vergonhosas e os maridos já não deixam para academia. Elas falam, Simone, puxa vida, por que você não monta uma academia só para as mulheres? Então, assim, eu tenho essa vontade, né, de abrir melhorar a clínica, né, que a gente tem que estar sempre tentando melhorar. E assim, esse é o meu sonho, de abrir uma clínica maior. E eu quero, no futuro, se Deus quiser, ter uma academia só para as mulheres. E ali ser o centro de estética junto com a academia. Mas uma coisa bem bacana para o futuro aí, a minha filha, né, minha filha mais velha, ela resolveu fazer estética, né? E ela falou, mãe, eu quero ser você melhorada. Isso na faculdade dela já? Isso na faculdade dela. Que legal. E aí ela tá lá na clínica, ela me ajuda meio período, né, nos aparelhos lá. E aí o pessoal chama ela de mini-chefe. Chama ela de mini-chefe. Aí ela fala assim, mãe, que responsabilidade, né? Você 20 anos e eu começando, mas eu acho que ela vai se dar super bem na área. Vai ser uma Simone melhorada. Não tenho dúvida que o ponto mais importante que me marca nessa história é o quanto você inspirou ela. Porque provavelmente ela não tomaria essa iniciativa se não fosse você. Sim, até porque ela queria fazer psicologia até 2 meses antes de acabar o ensino médio, né? Sim. E aí, do nada, ela falou, quero fazer estética. Como assim? Quero fazer estética, mãe? Eu falei, gente, e agora? E aí foi e tá se dando bem. Eu acho que ela vai ser uma pessoa muito boa na área, uma pessoa de sucesso também. Sim, não tenho dúvida. Até porque a maior faculdade ela já faz no dia a dia com vocês lá, então ela já vai dominar isso com muita excelência. Sim. Mas que legal, vocês têm uma visão de longo prazo mesmo pro negócio, isso é incrível. E aí você entra num conceito muito famoso e muito crescente no mercado, que é o que a gente chama de ecossistema. Quando você tem uma solução, um serviço que se conecta com o outro ali. Ao mesmo tempo que você tem a solução ali das massagens modeladoras, tem tudo que elas vão seguindo, né, ao longo do tempo, elas já podem fazer academia, né, já pode emendar ali. De repente, você já pode recomendar ali uma parceria estratégica com um nutrólogo, nutricionista, alguma coisa para ela refinar o processo de alimentação, para que ela possa manter os benefícios dela ao longo do tempo.
e uma coisa vai conectando com a outra. Sim. Então, aí você venceu o jogo do mercado. Meio por aí. A gente tá. Isso são sonhos, né? Sim. Vamos ver. Mas... São sonhos para mais para frente aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vai sim. Sua clínica hoje foi um sonho lá no passado. Foi Então, um sonho. Foi um sonho e assim, o que eu mais fico feliz é que elas chegam lá, muitas vezes elas chegam tristes, saem felizes, e umas conversa com a outra, troca a receita, tipo assim, o personal de tal lugar, olha, aquele médico é bom, e assim, elas se tornam amigas dentro da clínica, sim, sabe? Sim. É que que nem eu falei pra você, lá elas ficam à vontade. Elas entram e falam assim, aqui é o meu lugar. Entendi. Sabe, assim, é muito interessante, porque esses dias mesmo eu escutei, porque a gente lida com muita gente, médicas, advogada, tudo quanto é gente que você imagina. E elas chegam lá e falam assim, olha, eu tô precisando desse remédio, você pode me arrumar? E assim, olha, eu tô precisando de uma fisioterapeuta, aí vai lá. Então, assim, elas chegam, elas conversam, umas marcam de sair no final de semana, conhecer o marido uma da outra, assim, vamos pro churrasco? Que legal. Isso é muito legal. Essa comunhão da clínica, eu fico muito feliz, porque lá é um lugar que elas falam, Simone, a gente entra aqui e não quer nem ir embora, sabe? Entra, umas chegam, vai lá no fundo, esquenta um café, tipo assim, eu trouxe tal coisa para nós tomar café, um bolo, sabe? Ô Simone, liga, Simone, faz um café aí, tô levando um bolo pra gente. Então, assim, é muito carinho. Que legal. E assim, as clientes são, assim, gente, são muito fofas. Eu falo, são muito fofas, porque se hoje, assim, eu não desisti, né? Foi porque elas, não, continua. E o mercado tem crises, né? E muitas falam, não, continua. E é uma indicando, e assim, você vê, assim, o carinho de todas, sabe? Não é só um trabalho ali. Ali é um carinho mesmo. Que nem tem umas clientes que chegam e falam, Simone, ontem aconteceu isso. Eu lembrei de você. Sabe? Com muito carinho. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague esse carinho delas com a gente. E assim, eu só tenho que agradecer todas elas mesmo. Que legal, Simone. E para a gente fechar a nossa conversa, muita gente vai ficar com dúvida, vai querer saber, conhecer mais sobre os seus serviços, tirar dúvidas sobre o processo, como é que é ali, né, a duração. Então, são vários os pontos ali. Para as pessoas te encontrarem ali na internet, quais são os seus pontos de contato ali que você mais utiliza para poder comunicar para o pessoal? Olá, meninas! Então, se você quiser seguir a clínica é estética.corpo perfeito. Ela fica localizada na Avenida Iguape, no 863, Jardim Satélite, e o nosso telefone é 12988322140. Lá eu te dou todas as dicas. Vai colocar os links aqui embaixo, então já fica tudo fácil de acessar ali. E gostei do nome do Instagram, porque ele é fácil de lembrar. Tem muita gente que fala com a gente de nome, isso, underline, não sei o que, isso complica. Então, se você falar estética, corpo perfeito, todo mundo vai lembrar. Sim. Garanto que todo mundo vai fixar a mensagem aqui. Sim. Simone, obrigado por ter contado pra gente toda a sua história, toda a trajetória ali, o impacto que você tem no mercado hoje, a visão de futuro. Então, todos esses pontos ali realmente vão tirar dúvidas de quem quer conhecer mais sobre essa área, né? E precisa desses cuidados. E também não tenho dúvida que vai inspirar muitas pessoas a empreenderem mais, a aprenderem a superar os seus desafios, né? Sim. A realmente entrarem ali para valer nos seus negócios. E você mostra que venceu na vida, né? Com essa história ali. Então, não foi fácil não, mas valeu a pena. Isso é ótimo. Obrigado por ter vindo. De nada. Obrigada a você. Imagina. E se você ainda não acompanha o Vale Digital nas redes sociais, não deixe de seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no YouTube. Os links estão aqui abaixo. Te vejo no próximo episódio.